Fala pessoal, aqui é o Igor e nesse vídeo a gente tem um conteúdo prático. O vídeo de hoje eu vou compartilhar a forma de desenvolver diagrama em isométrica, que é um tipo de peça gráfica, uma linguagem também que a gente usa bastante aqui no nosso escritório, porque ele tem um caráter bem ilustrativo, didático, ele passa uma questão da compreensão do projeto que é muito forte nesse sentido. Então, eu vou passar desde o modelo eletrônico, como você organiza para fazer a exportação das peças gráficas e posteriormente as combinações que a gente faz de camadas dentro do Photoshop. Então a gente vai trabalhar com essas duas ferramentas e também existe a possibilidade de fazer a renderização. Aqui a gente utiliza o V-Ray para fazer a renderização dentro do modelo do SketchUp. Então, o processo vai ser modelo tridimensional, a renderização e depois a pós-produção no Photoshop. Aqui eu tenho um modelo tridimensional que foi um projeto que a gente desenvolveu para um concurso de arquitetura. Esse modelo eu utilizei para fazer as peças gráficas de perspectiva. Então, ele já tem bastante informação que eu poderia utilizar para fazer esse diagrama. Então, é um modelo que está bem completo, está detalhado. Então, eu vou transformar esse arquivo do SketchUp para um arquivo do modelo para desenvolver o diagrama especificamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em File, Save As, e vou renomear esse arquivo. Então, eu vou salvar um novo arquivo do SketchUp, que eu vou nomear como diagrama. E aí eu vou salvar. Por que eu faço isso? Porque eu posso fazer alterações nesse tipo de peça gráfica, nesse modelo, que podem não ser reversíveis para o outro arquivo que eu estou trabalhando com as perspectivas. Então, para evitar esse tipo de conflito, eu crio novos arquivos para cada peça gráfica, né? Então, as perspectivas tem um, o diagrama tem outro, o corte perspectivado tem outro, assim por diante. Se você não conhece esse projeto e quer entender um pouco mais sobre ele, eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu explico todas as questões desse projeto, nosso processo de desenvolvimento desse trabalho. Aqui no canal também tem algumas outras peças gráficas que a gente utilizou nesse concurso, que tem esse processo, esse passo a passo, que nós compartilhamos aqui nesses vídeos com a nossa metodologia do nosso curso. Então, agora que eu já salvei como esse arquivo, eu vou aqui nas layers, que são as tags, e vou esconder essa opção de M3D edifícios em torno. Essa organização ela é muito importante para que facilite minha vida, que eu ganhe tempo, por exemplo, nesse tipo de situação, tá? E aí, basicamente, eu já tenho as informações tridimensionais do modelo eletrônico que eu vou utilizar. Então, agora eu preciso posicionar isso numa cena. Como que eu vou fazer isso? Repara que aqui em cima eu já tenho algumas cenas. Porém, caso você não tenha essas cenas, você vai criar uma nova cena. Primeiro eu vou colocar na perspectiva apropriada. Eu venho aqui na opção de câmera e vou selecionar essa opção de Parallel Projection. Para quem está em português é projeção paralela. E aí ele vai dar essa perspectiva para mim. E aí eu tenho que vir nessa opção aqui de ISO. Se não estiver aparecendo essa caixa de ferramentas para você, com o botão direito aqui em qualquer lugar da barra de ferramentas, você busca por essa opção de Views, que é essa caixa de ferramenta aqui. E aí eu vou selecionar essa opção e aí eu já tenho essa perspectiva isométrica, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Eu preciso criar uma cena para que eu grave essa informação dessa posição de câmera e todas as informações que a cena comporta. Então eu venho aqui ó, em View, Animation e clico nessa opção de adicionar cena. Ele adicionou aqui a cena 7, tá? E agora se eu sair daquela cena e clicar aqui, ele volta para essa demarcação que eu defini, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir o V-Ray e agora nessa tela, nessa aba do V-Ray, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui nessa engrenagem, tá? São Settings, e aí aqui embaixo tem uma pastinha que busca por configurações pré-estabelecidas. Eu vou clicar aqui nessa pasta, e aqui a gente tem um acervo do nosso curso, que eu vou utilizar essa configuração aqui, diagrama branco simplificado, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então você pode acessar esse link e fazer o download para utilizar essa configuração. Basta dar 2 cliques aqui, e aí as configurações já são importadas para o V-Ray.
O que eu preciso fazer agora? Eu preciso, nessa opção aqui ó, de Material Override, eu vou desselecionar essa opção e preciso vir aqui nessa opção das luzes do meu arquivo e essa opção aqui de Sunlight eu preciso desligar. Então eu posso ou clicar aqui e apertar nessa barra lateral para desligar, ou eu posso simplesmente clicar aqui, que ele já desliga também, tá? E aí o que eu vou fazer? Primeiro eu preciso fazer um teste para ver como que está se comportando essa renderização. Então eu venho aqui em Render Output, ele já está em 3000, mas eu vou manter essa opção e como eu quero fazer um teste, eu vou deixar aqui em 1000, para que fique um tamanho de imagem mais reduzido, seja mais rápido e eu consiga fazer esse teste com mais velocidade. Feito isso, eu vou clicar aqui nessa opção, que é para renderizar a minha cena. Aqui eu já consigo ver que as texturas estão ok, as informações também estão aparecendo. Aparentemente eu não tenho nenhum problema com esse modelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar, o render aqui já acabou, senão eu poderia clicar nessa opção aqui. Vou fechar, vou voltar aqui na abinha do V-Ray e vou deixar em 3000. Aqui ele já adapta automaticamente em função da proporção e vou mandar renderizar. Enquanto ele renderiza, eu posso minimizar essa aba do V-Ray. E aqui eu vou lá no Default Ray, que é a bandeja padrão, e eu vou exportar já as linhas. Eu preciso buscar por essa opção aqui de Default Styles. E aí eu tenho, dentro dessa categoria, a opção Hidden Line, que aí eu vou transformar o estilo desse arquivo, desse modelo, em linhas apenas. Então eu clico aqui e agora eu tenho esse arquivo em linhas. Eu venho na opção de Edit e vou nessa opção de Profiles selecionar para que objetos cilíndricos apareçam, que eles tenham essa delimitação. Tá vendo que aqui já apareceram algumas informações novas, né? Eu venho aqui em File, Export, 2D. Eu vou exportar isso como uma imagem. Já estou aqui na minha pasta. Agora, o que eu preciso me atentar? Primeiro, isso daqui não é o modelo eletrônico, então eu vou renomear para que eu tenha um controle, uma organização. Eu vou chamar esse arquivo de linhas. Note que o meu arquivo já está em PNG, então quando você fizer essa exportação, se for pela primeira vez, não vai estar em PNG. Você clica aqui e deixa em PNG, e aí essa extensão já vai ser alterada. Aqui em opções, lembra que o meu render estava em 3000? Então eu preciso que essa imagem também tenha a mesma dimensão. Então eu vou tirar essa opção, manter essas duas ligadas, e aí deixo aqui em 3000, tá? Aqui eu mantenho em 1. Eu dou OK. E agora eu posso vir aqui em Export. Agora eu vou exportar essa imagem em PNG para a gente trabalhar lá na pós-produção no Photoshop. Agora voltando aqui para o V-Ray, repara que o render já foi finalizado. Então eu tenho esse resultado, tá? Já tem uma qualidade bem maior do que aquele teste que a gente fez. E eu venho aqui, nesse disquete, eu vou segurar com o botão esquerdo e venho nessa segunda opção, tá? Eu vou salvar todos os canais em arquivos de imagem separado. Busco pela pasta que eu estou trabalhando e jogando os meus arquivos, e aí eu vou salvar como o nome do projeto e render base, que aí vai ser a base com a série de canais que eu tenho, mais as linhas num arquivo separado. Agora aqui na minha pasta, eu posso vir aqui em exibir, deixar isso maior para que a gente possa ver. Então, ó, eu tenho essas informações. Esses aqui são os modelos, é um modelo, né? E aqui eu tenho as imagens em PNG. Sempre lembrando que eu preciso exportar em PNG, tá? Porque aí é um arquivo que vai ter uma qualidade um pouco melhor do que o JPEG. E eu tenho esses fundos vazados, né? Então não vem um retângulo delimitado. Na verdade, ele vai obedecer essa geometria dos sólidos do modelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse primeiro arquivo, que são as linhas, vou arrastar ele e com o Alt Tab eu busco pelo Photoshop. E aí tá vendo que o arquivo que eu arrastei está aqui?
basta eu soltar e aí eu tenho o meu arquivo em PNG aqui nas dimensões apropriadas posto no Photoshop. Eu vou voltar aqui nas minhas imagens e eu vou buscar por esse arquivo, que são os Effects Results, que é o render com uma combinação de diversas camadas. Então, mesma coisa, eu vou segurar, arrastar e com Alt Tab eu vou para o Photoshop. Mais uma vez, ó, é só soltar o arquivo aqui, ele já vem na posição certinha. E aí o que eu preciso fazer? Sobrepor essas informações. Aqui na direita eu tenho a opção de Layers. Tudo que está em cima no Photoshop está na frente. Então o que está em cima aqui, ó, é essa imagem, a que eu joguei por último. Eu vou pegar essa daqui, que são as linhas, com 2 cliques eu vou renomear para linhas e vou arrastar aqui para cima. E aí ela fica na frente. O que eu vou fazer? Eu preciso manter as informações mais escuras, que são as linhas, e o que está em branco, mesclar com o que está atrás. Porque aí nessa layer aqui do render, eu vou conseguir demarcar essas arestas. Então, em linhas, eu venho aqui nessa opção em cima, e eu sempre utilizo o Multiply, tá? E aí eu tenho essa composição. Aí, com o Ctrl 0, eu consigo ver o todo. Eu venho aqui nessa opção de opacidade e posso trabalhar com um pouco de transparência, tá? Aí eu deixo essas linhas um pouco mais sutil, para que não fique tão demarcado. Posso deixar aqui em 25 e olha a diferença que faz essas linhas demarcando. Aí o que eu vou fazer? Com o Ctrl pressionado, eu seleciono essa outra layer. Aqui embaixo eu vou criar uma pasta. Isso aqui eu vou chamar de base. E eu vou criar uma outra pasta que eu chamo de ajustes. Nessa opção aqui embaixo, ó, que é um círculo meio preenchido, eu vou buscar pela opção de Levels. Ele já abre aqui essa outra aba. E eu vou potencializar um pouco mais esses contrastes. Tá? Eu posso ir ajustando. Cada modelo vai ter um tipo de ajuste, que ele leva em consideração diversos fatores. Aqui está ficando uma tonalidade azulada, mas eu consigo corrigir isso nos outros ajustes também. Eu vou voltar aqui para Layers. Mais uma vez aqui embaixo, eu vou buscar por essa opção, Hue Saturation. Em português está matriz de saturação. Eu posso suavizar um pouco mais e mexer um pouco no brilho também. Costumo deixar a imagem um pouco menos saturada para ficar mais sutil. E aí voltando aqui em Layers, se eu quiser em Levels, eu dou 2 cliques aqui nesse círculo que eu consigo editar mais uma vez. E aí eu vou refinando até achar que está interessante. Então eu posso ir fazendo esses testes. E aí eu vou voltar aqui na base, em linhas, e posso ir vendo como isso se comporta. Deixar aqui um pouco mais sutil. Eu também costumo trabalhar com essa opção aqui de Curves, tá? Que ele também mexe nos contrastes. Mas como eu acho que o contraste já está bom, eu não vou mexer mais. Uma outra opção que é interessante, aqui, mais uma vez nesse círculo, essa opção aqui de brilho e contraste, que ela é um pouco mais simplificada, e aí você consegue também controlar um pouco melhor essas informações. E aí o que é interessante, eu consigo ir desligando e ligando e vendo como cada uma dessas camadas se comporta, tá vendo? Então, já tem uma cara um pouco mais interessante com esses ajustes, né? E aí mais uma edição que a gente costuma fazer é vir aqui nessa opção da base do render e nessa opção FX a gente seleciona o Stroke, que aí ele vai criar essa linha, essa delimitação no perímetro do modelo. Então aqui, ó, eu consigo controlar a espessura dessa linha, tá vendo? Consigo alguns controles também do alinhamento dela, se vai ter alguma opção de mesclagem, a opacidade e a cor.
Então, se eu quiser que isso seja um vermelho, preto e assim por diante, eu tenho todo esse controle, e aí depois que eu dou OK, ele fica aqui como uma opção. Se eu quiser editar, dou 2 cliques, e aí eu consigo editar mais uma vez, tá vendo? Então eu vou deixar aqui nessa espessura, e aí eu vou, por fim, em File e Save As. Eu vou salvar essa nova imagem como um PNG. Então aqui ele aparece a opção de PSD, que é a extensão do Photoshop, mas eu vou buscar por PNG, porque eu quero que esse fundo continue transparente, e aí eu vou salvar como diagrama. Aí basta vir em salvar, dou OK, e aí eu busco aqui na minha pasta o meu arquivo. E aí eu tenho esse arquivo salvo com uma boa resolução, então eu consigo jogar isso numa prancha, e com esse recorte. Então eu não vou ter dificuldades em inserir ele em nenhum lugar, porque ele não vai ter aquela delimitação por conta do PNG. No vídeo de hoje era isso, eu espero que esse conteúdo que a gente compartilhou aqui com você tenha sido interessante, que te ajude na sua produção. Se você ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva. Se gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu gostei aqui, que ajuda e nos incentiva a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E eu vou ficando por aqui até os próximos vídeos.